Bem-vindos ao Cultura Zen. Francisco de Assis nasceu em 1181 na cidade de Assis, na Itália. Cresceu em uma família abastada, mas após uma experiência espiritual profunda, renunciou à riqueza material para viver uma vida de pobreza e serviço aos outros. Francisco de Assis fundou a Ordem Franciscana em resposta a uma profunda experiência espiritual e a um chamado interior. Francisco ouviu a voz de Cristo, que lhe disse para reconstruir a minha igreja, que está em ruínas. Expressou críticas à situação da Igreja Católica da época. Preocupado com a decadência moral e espiritual dentro da igreja e com a falta de autenticidade na vivência do Evangelho. Ele buscava viver a mensagem de Jesus Cristo de maneira mais radical e autêntica do que a que percebia ao seu redor. Durante a Idade Média, a Igreja estava passando por desafios e questões internas, incluindo problemas de corrupção, riqueza excessiva de alguns clérigos e uma distância percebida entre as práticas da Igreja e os ensinamentos evangélicos. Francisco, em sua busca por uma vida de pobreza e serviço, criticou esses aspectos e desejou uma igreja mais fiel aos valores do Evangelho. Naquele tempo a Igreja Católica desempenhava um papel central na vida das pessoas, e estava mais centrada em doutrinas e práticas litúrgicas tradicionais. A Igreja Católica medieval enfatizava a liturgia, os sacramentos e a autoridade eclesiástica. A busca pela salvação e a obediência à autoridade eclesiástica eram aspectos cruciais da espiritualidade católica da época. A teologia predominante era muitas vezes formulada em termos filosóficos e racionais, influenciada principalmente pelas obras dos pensadores escolásticos, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Francisco de Assis, ao escrever o seu Cântico das Criaturas, ofereceu uma abordagem única e poética à espiritualidade cristã. Sua ênfase na criação, na simplicidade e na fraternidade universal refletia uma perspectiva mais intuitiva e emocional da relação com Deus. Isso representava um contraste notável com a teologia acadêmica e a liturgia formal da Igreja daquela época. Ao fundar a Ordem Franciscana, São Francisco encontrou resistência de alguns membros da hierarquia da Igreja Católica. Muitos religiosos e eclesiásticos da época não compreendiam completamente a abordagem radical de Francisco em relação à pobreza e à simplicidade. A Ordem Franciscana não seguiu a estrutura monástica tradicional, o que causou certa desconfiança. Francisco de Assis certamente estaria num hospício, conversando com as árvores. E não apenas isso. Ele ouvia a canção que as árvores cantavam. Necessita de tratamento. Ele conversava com o rio e com os peixes, e dizem que os peixes respondiam a ele. Conversava com as pedras e os rochedos. É preciso mais uma prova de que ele é louco? Sim, ele é louco. Mas você não gostaria de ser louco como Francisco de Assis? Imagine só ter o coração que pode sentir as árvores como irmãs, o coração que pode conversar com as pedras, o coração que vê Deus em todo lugar, por todos os lados, em todas as formas. Este deve ser um coração de extremo amor. O amor total revela esse mistério a você. Mas para a mente lógica dos líderes eclesiásticos, certamente essas coisas são bobagem. Mas essas são as únicas coisas significativas. Torne-se um louco do coração, não da cabeça. A Ordem Franciscana, o Sufismo, o Zen, o Assidismo. Todas são florescimentos dos ensinamentos originais dos seus mestres. Revelam a essência da espiritualidade como um todo. Essas tradições enfatizam a importância da simplicidade de vida e humildade. A renúncia a excessos materiais e a busca por uma vida simples são princípios compartilhados. A compreensão de que todas as criaturas compartilham uma conexão espiritual é uma característica comum. Importante, as tradições mencionadas valorizam a experiência direta da divindade. A busca pela unidade com Deus ou a realidade última muitas vezes envolve práticas contemplativas e místicas, e não os livros doutrinários. Nesse sentido, a ideia de que a verdade espiritual transcende as palavras e conceitos é compartilhada em muitas tradições. A linguagem muitas vezes é considerada limitada para descrever a experiência espiritual profunda. Perceba que em todas as culturas acontece o fenômeno que chamo de florescimento.
Muitos anos depois da morte do mestre, suas palavras foram interpretadas pela mente analítica das pessoas. E então, num momento, a essência é compreendida novamente por algumas dessas pessoas. A religião no futuro será a essência. Apenas. Pois todas as tradições espirituais buscam experienciar e expressar a mesma realidade transcendental. Como você sente este florescimento dentro de você? Essa é a loucura de Francisco de Assis. Ela acontece dentro de você. Ela é a própria vida. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos e confira os links na descrição com materiais exclusivos gratuitos. Cultura Zen é também um projeto psicoterapêutico para ajudar você a praticar o Zen no dia a dia e lidar melhor com os seus desafios. Até a próxima!